Olá, eu sou o Silvio, essa é a Alessandra, nós somos do projeto Escolha Viver Consciente e hoje nós estamos dando seguimento a mais um vídeo para falar sobre ressignificar o passado. Eu penso assim que ressignificar o passado só tem um modo de a gente ressignificar o passado, é a gente poder olhar para o passado com total gratidão e concordância para esse passado do modo como ele foi. Só há um modo de a gente lidar com o passado, que é a gente conseguindo ser grato ao passado, até porque o passado não tem como ele voltar, né? Aquilo que aconteceu já foi. Só que cada situação, cada evento que aconteceu na nossa vida, cada pessoa, essa pessoa tinha um aprendizado para nos trazer para a nossa vida. A gente, habitualmente, às vezes, com essa mania que a gente tem de rotular tudo, a gente fala aquilo foi bom, aquilo foi ruim. Mas não, se você se abrir para cada situação que passou na sua vida, é possível você olhar para aquilo e perceber algo positivo daquilo. Uma grande dificuldade, eu falo isso sempre, existe também uma grande força. A superação de uma grande dificuldade, ela traz uma grande força. E a partir do momento que eu tiver um novo olhar para o passado e eu conseguir honrar cada fase da minha vida, cada pessoa, eu posso acessar a força que cada fase cada situação que eu passei pode trazer para mim. Então hoje, por exemplo, né, às vezes a pessoa ela tem uma vontade de mudar, eu quero mudar de vida, mas ao mesmo tempo muitas pessoas repelem o que ela está vivenciando, ao invés de se abrir para aquele aprendizado daquilo. E a vida é assim. A partir do momento que você integra uma situação, que você se abre para uma situação, você colhe o aprendizado, o ensinamento daquilo que você está vivenciando com gratidão, você olha para aquilo com gratidão, e aí você cumpriu o papel cumpriu a sua missão em relação àquilo que você está vivenciando. E aí, desse modo, né, você pode o quê? Se capacitar para viver uma coisa nova. A vida é assim. Se você consegue ser grato, aí você se capacita para viver coisas novas na sua vida. Ressignificar o passado é se reconciliar com o passado. Então, quando nós olhamos para as situações que acontecem hoje na nossa vida, nós olhamos, eu digo assim, com um óculos, né, que é o óculos das nossas memórias. Nós damos um significado de acordo com aquilo que nós já vivenciamos. Então, o que acontece? Quando nós olhamos para as situações da vida com um olhar que leva a gente para o menos, muitas vezes nós temos que olhar para esse passado e ressignificá-lo. Então, o que isso significa? Significa olhar para a nossa vida como um todo e ver tudo aquilo que a gente gostaria que tivesse sido diferente e se reconciliar com isso. Então, se ressignificar o passado, além de nos compreender, né, compreender a atuação dessas memórias na nossa vida, é também estar em paz com esse passado da forma exata que ele foi. Porque não adianta a gente brigar com o nosso passado, não adianta a gente querer que tenha sido diferente. A nossa força fica canalizada para isso e isso não é real e não vai ser possível. Então, quando nós nos reconciliamos, quando nós concordamos com tudo que foi, da forma como foi, a gente direciona o nosso foco de vitalidade, de energia para a criação da nossa realidade agora. Né? E é muito importante também, quando a gente compreende sobre o nosso passado, que, por exemplo, as memórias de 0 a 7 anos têm uma atuação muito grande na forma como nós vemos o mundo e vemos a nós mesmos. E eu queria até dar um exemplo meu. Eu percebia que eu tinha muita dificuldade de lidar com a crítica, muita dificuldade. Silvinho mesmo né, sempre viu isso, como que era difícil quando ele falava alguma coisa sobre mim, que eu já ficava super reativa. Um dia eu tive uma percepção de que eu tinha necessidade de ser perfeita. Então isso era uma necessidade minha, isso era uma crença minha de que eu só seria, porque a ânsia maior do ser humano, a necessidade maior dele é de ser amado e ser aceito. Então eu tinha necessidade de ser perfeita, né? Então isso era, eu falei assim, nossa, isso é o quê? Isso é uma imagem idealizada sobre mim, eu preciso ser perfeita. Para quê? Para ser amada. Eu preciso ser perfeita para ser aceita. Por isso que eu falo, quando a gente dá espaço para isso, algumas coisas até surgem, né? Eu entrei em contato com momentos lá atrás em que eu ouvia, tipo assim, que às vezes havia uma comparação, às vezes havia uma fala no sentido de, eu gosto de menina boazinha. Então essas coisas que fazem, eu gosto de menina boazinha, eu só vou gostar de você se você fizer tudo direitinho. Então, coisas desse tipo que a gente ouve às vezes de uma mãe, de um pai, de um professor, de uma pessoa muito querida, de uma babá,
Coisas que vão fazer o quê? Vão fortalecer uma crença sobre nós que nós precisamos ser perfeitos. Mas aí o que a gente faz? A gente olha para trás, para uma compreensão do que está atuando hoje na nossa vida e a gente se reconcilia com isso. Porque ninguém fala nada, ninguém faz nada por, eu vou sacanear a Alessandra hoje, vou falar isso com ela. Todos nós estamos fazendo aquilo que nós podemos fazer com o nível de consciência que nós temos hoje. Então, inclusive, olhar para os meus erros do passado significa olhar para mim com uma reverência pela Alessandra que eu era antes, porque eu fiz e fazia o que eu poderia fazer. Então, é isso que nós precisamos. Os reconciliar significa isso, ficar em paz. Porque essa paz que a gente tanto deseja, né, que todo mundo sempre quer, tanta paz, quer tanto equilíbrio, a paz é um profundo estado de aceitação em relação ao que está manifestado, em relação ao que é. Então, essa eu acho que é a grande questão de ressignificar, a grande importância, porque nós trazemos paz para a nossa vida e nós podemos criar uma realidade com mais liberdade, né, sem estarmos presos nessas memórias do passado. Engraçado você falando isso aí, é a mudança completa de visão da vida e de atitude, né? Você começa essa questão da aceitação, você olha para a vida e você vê tudo de bom que a sua vida te deu e te oferece hoje. Então você age a partir do que você tem, ao invés de ficar focado no que você não tem, ou sempre na perspectiva de ter algo. Muda totalmente de figura, né? Você agir dessa maneira. E eu acho que eu acho importante falarmos sobre a questão de como nós podemos olhar para isso. Porque eu posso olhar para isso e falar assim, me vitimizar. Mas como que fizeram isso comigo? Mas falaram que falaram isso, né? Falaram que eu só ia gostar se fosse boazinha, eu falava que só... Gente, isso é ficarmos presos no vitimismo. Isso não vai nos empoderar, não vai trazer força. Então, quando eu compreendo isso, eu saio dessa questão da vitimização e vou compreender que eu não preciso, né, ser perfeita para ser amada. Porque inclusive o amor vem de mim mesma. Eu preciso me amar. E eu preciso me amar e me aceitar da forma exata como eu consigo ser nesse momento. Então, quando eu me preencho dessa crença, né, de que eu já tenho tudo dentro de mim, que também, mas é uma crença empoderadora, que eu já tenho dentro de mim tudo aquilo que eu preciso, de que eu me amo, né, de que eu me aceito do jeito que eu sou perfeita com as minhas imperfeições, aí eu perco a necessidade de ser amada e ser aceita pelo outro, porque eu já estou me nutrindo disso, né? Então eu já não tenho mais essa necessidade externa, né? É interessante, né? Você deixa de movimentar pro externo em busca de algo para voltar para si mesmo e se apoderar de quem você é, né? Sim. Ao invés de deixar de se comparar, por exemplo. Então a nossa proposta hoje é a gente se permitir desenvolver o nosso próprio poder pessoal, né? Todo mundo tem capacidade de fazer isso. Se a gente começar a deixar de dar um pouco ouvidos pro que o mundo, a sociedade está falando, e a gente começar a dar um espaço para a voz que interna nossa possa surgir na nossa vida, né? E desenvolver nossa própria sabedoria, nossa própria percepção. Então é se conectar, né, com o nosso valor, olhar para a nossa história de vida com muita reverência por tudo que foi, da forma exata como foi, por cada pessoa que se apresentou, né, e que fez parte da nossa vida, olhar com muita concordância para tudo isso, no sentido de que ficou, né, foi assim, nos conectar dessa forma com a nossa força, com o nosso valor pessoal, para criar aí uma realidade, né, mais harmônica, mais equilibrada para nós. E se você gostou desse vídeo, né, deixa aqui nos comentários, deixa suas dúvidas também, que a gente vai respondendo na medida do possível para nós. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Dá um like. Isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.